é dia 30/3/2021 e hoje, gente, nós vamos começar sobre um assunto bem importante, tá? Que é o assunto dos vírus, né? Nós estamos passando por momentos bem difíceis devido a uma doença causada por um vírus, né? Mas hoje nós iremos somente dar introdução sobre o que são esses vírus, o que é o mundo viral, né? Depois é que nós iremos mais na frente fazer uma aula sobre algumas doenças que deixaram, que são causadas por vírus e que deixaram o mundo em polvorosa. E aí é onde nós iremos falar um pouquinho sobre o coronavírus. Mas hoje nós vamos aprender o que é o vírus, qual a composição dele, como ele se divide, né? Iremos falar um pouquinho sobre o vírus, tá bom? Então, vamos lá. Bom, primeiro que tudo, a palavra vírus, gente, ela vem do latim e ela significa fluido venenoso, toxina. Ou seja, ela significa veneno, tá certo? Os vírus, gente, eles são infecciosos, né? É por isso que ele significa veneno, devido a várias infecções que ele tem causado através de várias doenças, né? Eles são agentes infecciosos e eles são acelulares, né? Que fora das células hospedeiras, eles são inertes, sem metabolismo próprio. Mas dentro delas, gente, seu ácido nucleico torna-se ativo, podendo se reproduzir. Então, o que eu posso dizer sobre o vírus? Que sem um hospedeiro, ele não existe. Eles são inertes. Mas, a partir do momento em que eles acham um metabolismo, o ácido dele se torna ativo e ele consegue se reproduzir. E essa reprodução é o que acaba com a nossa vida, tá? Características gerais, gente. Eles possuem um envoltório proteico que protege o material genético, denominado capsídeo. O capsídeo, gente, ele pode ou não ser revestido por um envelope lipídico derivado das membranas celulares. Eles possuem um único tipo de ácido nucleico. O que é o ácido nucleico, tia? DNA ou RNA nós possuímos, tá? E eles possuem um dos dois. Em alguns vírus tem DNA, em outros vírus tem RNA. Então, os vírus que têm DNA, eles têm fita dupla. Simples, mas é dupla, né? E os que têm RNA, ou eles têm fita dupla ou simples, tá? Gente, eles são parasitas intracelulares e são obrigatórios, né? É obrigatório eles serem parasitas. Eles multiplicam-se dentro das células vivas usando a maquinaria de síntese das células. Então, o que é que acontece? Eles se multiplicam rapidamente e rapidamente o seu corpo está tomado por eles, tá? É isso que acontece com o coronavírus, com o vírus da gripe A, com os outros vírus, tá bom, gente? Então, não possuem metabolismo. Toda a energia que utilizam provém da célula hospedeira, tá bom? Observação, os citomegalovírus e da hepatite B, né, apresentam DNA e RNA ao mesmo tempo, tá bom? São os únicos. Então, vamos lá. Tá aqui, ó, como é que os vírus pode ser. Pode ser assim, né, desse jeito, ou desse jeito, tá? A gente não consegue ver, a não ser com uma ajuda microscópica. Então, as formas dos vírus, eles possuem o capsídeo, que é a cabeça, né, dessa fórmula aqui. Isso aqui são os bacteriófagos, tá bom? Então, eles possuem o pescoço, o colar após o pescoço e a bainha. E aqui eles possuem a placa basal e aqui são as fibras da cauda. Isso é um tipo de vírus, tá? E bem aqui, ó, em cima dele, o lindo DNA, tá certo? Então, gente, o vírus, ele pode se reproduzir de duas formas. Ele pode ter um ciclo lítico, que provoca a morte da célula hospedeira. Quando ele se reproduz, a célula hospedeira morre, né? Sintomas de doenças provocadas por vírus com esse tipo de ciclo aparecem imediatamente, tá? E temos o ciclo lisogênico. O material genético do vírus torna-se parte do DNA da célula.
que continua suas atividades normais. Essas doenças, gente, causadas por esse vírus, elas tendem a ser incuráveis, tá bom? E seus sintomas aparecem logo, né? E elas são doenças incuráveis, tá? Então, mesmo matando a célula, é melhor ter um ciclo lítico, que você tem uma chance de cura, do que um ciclo lisogênico, né? Então, pronto. Sobre os vírus, era só isso que eu tinha para falar para vocês hoje, tá bom? Nas próximas aulas, nós traremos as doenças, que são as chamadas viroses humanas, onde nós faremos sobre gripe, resfriado, AIDS. E eu quero enfatizar a AIDS, que é uma doença viral muito importante e que tem levado muitas vidas. E quero também enfatizar o motivo de nós estarmos dando aula online, né? O coronavírus, tá bom? Eu vou enfatizar tudo isso quando a gente estiver vendo as novelas, as viroses humanas, tá bom? Então, pronto. Então, até a próxima aula. Beijos! E nós iremos agora pro grupo.